Bora lá para a gente resolver juntos essa questão de teoria do texto do Enem 2014. A gente começa ali com uma poesia do Leminski. E aí, gente, lembrar, né, que a poesia marginal a gente precisa associar a Leminski, ao Chacal. Então, apareceram esses nomes, é interessante que a gente já crie essa correlação, tá? Então, Leminski, a gente tem ali distraídos venceremos. Ave a raiva dessa noite, a baita lasca fúria abrupta, louca besta, vaca solta, ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madrugada. Bom, esse poema, gente, ele é um poema meio nonsense, né? E é o foco dele. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado assim em entender a lógica por trás do poema e sim entender o que a questão pergunta, tá? No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem, pois. E aqui a gente tem um texto, então, que vai ser um texto que vai se referir às funções da linguagem. Bom, vamos lembrar aqui, quando a gente fala da função poética, a gente está falando da função que vai explorar elementos da linguagem na criação da mensagem, de modo que essa mensagem se torne mais estética, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui que vai transformar essa linguagem em uma linguagem mais estética? Letra A. Objetivam convencer o leitor. Galera, convencimento não é linguagem poética, é linguagem conotativa, tá? Então, cuidado aqui para não confundir as funções. Letra B. Transmitem informações visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento? Não, né? Aqui a gente não tem, de novo, a função conotativa. Eu não quero fazer com que o meu leitor mude o comportamento dele. E também não temos a função referencial que está associada a transmitir informações, tá? Pelo contrário, esse texto aqui ele não é nada informativo, tá? Letra C. Visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. Cuidado com essa alternativa. Por quê? Temos a questão dos jogos sonoros? Temos. E essa questão dos jogos sonoros produzem ruídos? Produzem. Então, beleza. Temos essa provocação de ruídos aqui? Temos. No entanto, a gente tem aqui um extrator de interpretação de inadequação ao comando, por quê? O texto, apesar de apresentar os efeitos sonoros diferenciados, não expõe essa característica a fim de chamar a atenção do leitor, né? E além disso, os sons em questão não são ruídos, tudo bem? A gente tem aqui basicamente a função, que é uma função fática, que é a ideia de chamar a atenção do leitor, tá? Então, ainda que a gente tenha ali sons, esses sons eles não são ruídos propriamente ditos, né? E além disso, se o foco fosse chamar a atenção do leitor, a gente estaria caracterizando a função fática da linguagem e não a função poética, tranquilo? Então, o gabarito aqui não pode ser a letra C, porque a pergunta está se referindo à função poética da linguagem. Letra D. Apresenta uma discussão sobre a própria linguagem, explicando os sentidos das palavras. Galera, a função aqui não é metalinguística, né? A gente não tem um texto que fala sobre o próprio texto. A gente tem um texto que utiliza a mensagem para poder criar fins estéticos. E a letra E, gabarito, representa um uso artístico da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético do leitor, né? Então, a ideia de que a gente tem ali os sons sendo criados, ave a raiva dessa noite, a baita lasca fúria abrupta, louca besta vaca solta. Então, eu tenho o quê? Sons que são sons sibilantes, né? Eu tenho também uma sonância, uma repetição, principalmente da letra A, né? Do som do A, que vão trazer um prazer na hora da gente ler, né? E o gabarito, a letra E, porque é a única alternativa que está ali associada, de fato, à função poética da linguagem, ok? Gabarito, letra E, questão de nível fácil. Espero que você tenha entendido a resolução. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau!